Bomba, o Corinthians está tentando atravessar o São Paulo para ter Ferreira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades importantes e exclusivas sobre o caso e fala também sobre o Rodrigo Garro, meio atacante do Tadieres, bem perto de virar reforço do Timão. E o Vasco entrou na briga com o Corinthians por Rodrigo Garro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre Thiago Maia por Fausto Vera. Troca que é antiga, ganhou peso e pode acontecer nos próximos dias. Preciso te atualizar sobre Matias Rojas, camisa 10 do Corinthians, que entrou com uma notificação judicial contra o Corinthians. Conto também sobre tudo que está rolando de bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar todas essas informações, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e não esqueça também de deixar like. Combinado? Quero falar agora sobre Matias Rojas. O meio atacante paraguaio, contratado na metade da temporada pelo Corinthians, decidiu entrar com uma notificação extrajudicial contra o Timão. Tudo por causa do atraso no pagamento de direitos de imagem. A quantia já está batendo 5 milhões de reais. Confesso que fiquei surpreso com o número. O Matias Rojas ganha na casa de 1 milhão de reais por mês. Como é que o Timão já deixou vencer em 5 milhões de reais? Alguns dias atrás, antes dessa notificação, o Corinthians prometeu fazer a quitação da grana em 2 parcelas, a primeira delas ainda em dezembro. Não ocorreu o pagamento, o Rojas se revoltou e decidiu entrar na justiça. Não está descartado, inclusive, que ele leve esse caso à FIFA pedindo a rescisão do contrato, e aí vem a parte pior, exigindo que o Corinthians banque todo o salário até o fim do contrato. Aí seria uma grande lástima, porque o Corinthians precisaria desembolsar um caminhão de dinheiro por um atleta que nem vai estar mais no clube. Ouvi de uma fonte corintiana antes de gravar esse vídeo que se o Matias Rojas topar rescindir o contrato, recebendo apenas o que tem, que já venceu, o Corinthians vai topar. Já contei para vocês que ele não faz parte dos planos nem do Mano Menezes, nem do Rubão, nem do Augusto Melo, presidente, o diretor de futebol e o treinador. Não confiam no atleta que esteve mais machucado do que à disposição. 20 partidas em campo, das 34 em que, desde que ele foi contratado, além do que dentro de campo também não conseguiu ser uma solução. Bora falar agora sobre Thiago Maia, mais perto de jogar no Corinthians. Essa informação é antiga, contei para vocês, coisa de quase 3 semanas. Na oportunidade, a ideia do Corinthians era trocar o Fausto Vera pelo Thiago Maia e pelo Mateuzinho. No Rio de Janeiro, houve muita gente que diminuiu a informação, disse que não havia absolutamente nada. Essa história existe e há bastante tempo. A grande diferença é que o Mateuzinho não deve fazer parte dessa troca. O Mateuzinho pode ser utilizado como moeda de troca na transferência pelo Léo Ortiz. O Flamengo quer o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. O Red Bull precisa de um lateral direito e existe a possibilidade dessa composição, obviamente, além de dinheiro. Sem Mateuzinho, o Corinthians e Flamengo seguem trabalhando na possibilidade de o Thiago Maia se mudar para o Corinthians e de o Fausto Vera virar reforço rubro-negro. O Tite gosta muito do Fausto Vera e o nome do Thiago Maia é bem avaliado dentro do Corinthians. Até porque o Timão busca volantes, primeiro volante especialmente, e dando preferência a atletas brasileiros. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dos empresários do Thiago Maia e a pessoa disse que o negócio está avançando, mas não deve ser concretizado antes da virada do ano. Então agora todo mundo está curtindo as festas. A partir de 2 de janeiro, quando o Augusto Melo toma posse, essa coisa pode se encaminhar com a contratação e a oficialização da chegada de Thiago Maia, atleta revelado no Santos, com passagem pelo futebol francês e contratado no Flamengo, já viveu bons e maus momentos com a camisa rubro-negra. Quero fechar o vídeo para falar sobre Rodrigo Garro, meio atacante de 25 anos de idade que pertence ao Tadieres. Além do Corinthians, há um novo clube brasileiro interessado. Trata-se do Vasco e quem garante é o próprio presidente do Tadieres, o André Fassi. Ele deu uma entrevista e afirmou o seguinte, abre aspas, eu sei que o Vasco o quer. Veremos se eles enviam uma proposta formal. O Corinthians também tem interesse, fecha aspas. A ideia do Tadieres é vender o jogador por algo na casa dos 10 milhões de dólares. Os clubes brasileiros trabalham com cifras bem diferentes. O que eu consegui apurar é que o Corinthians está disposto a bancar até 5 milhões de dólares. Também não vejo a 777 desembolsando tanto dinheiro por um jogador que é bom. Foi eleito inclusive o melhor meia da temporada, da Copa da Liga Argentina, mas que está longe de valer tanto dinheiro. A negociação deve evoluir nos próximos dias com o Corinthians e Vasco protagonizando essa disputa. Prometo ficar de olho e qualquer novidade conto para vocês. Só para completar, começamos por volta de 7h15, no máximo 7h20, a nossa tradicional live. Quero falar agora sobre Ferreira,
muita coisa acontecendo nas últimas horas em relação ao atacante do Grêmio. Já havia contado para vocês que o Ferreira dá prioridade a um acerto com o São Paulo no território brasileiro, mas diante da demora do São Paulo em fechar com o tricolor gaúcho, começam a surgir interessados. O Bahia, através do Cadu Santoro, que é o executivo de futebol do clube, procurou o representante do Ferreira para demonstrar intenção e prometer proposta. Nas últimas horas, o nome de Ferreira também foi especulado como possível reforço do Vasco. Mas agora vem a notícia exclusiva. Posso assegurar para vocês que um representante do Corinthians também fez contato recentemente com o staff do Ferreira para prometer uma proposta para os próximos dias. O Corinthians ainda não fez essa proposta, mas queria entender as condições. Essa pessoa do Corinthians chegou a falar mal do São Paulo, afirmando que o tricolor tem atrasado uma série de pagamentos, que seria ruim para o Ferreira e para o São Paulo, e afirmando que o Corinthians pode ser uma boa alternativa. O que falta para que o São Paulo se acerte com o Grêmio? O tricolor melhorou sua última proposta e chegou aos 2,5 milhões de euros que o Grêmio pede para negociar os seus 35%. O Grêmio tem só uma fatia dos direitos econômicos do Ferreira e pedia 2,5 milhões de euros. O São Paulo, enfim, alcançou esse valor, mas o Grêmio insiste em receber essa grana à vista. E a ideia do São Paulo é fazer o parcelamento. O tricolor alega que não tem esse dinheiro para fazer a quitação de forma imediata. Enquanto aguarda, o Ferreira estuda alternativas. A ideia do Ferreira é jogar no São Paulo. Ele já deixou isso claro para o Dorival Júnior, também falou para os dirigentes do São Paulo, mas depende de um acordo entre as partes para que possa se mudar pro tricolor. Não deveremos ter novidades nas próximas horas, a menos que o São Paulo tope chegar a esses 2,5 milhões de euros à vista para que o negócio possa ser sacramentado. Vale a lembrança de que o Pablo Bueno, representante do atleta, mora na Turquia, está passando as festas de fim de ano também lá, só deve vir ao Brasil no início do mês de janeiro. Ou seja, a chance de o São Paulo conseguir bater o martelo é pequena nas próximas horas, e agora com o Corinthians de olho no atacante. Bora falar sobre o Atlético Paranaense, que se tornou o favorito para ficar com o lateral direito Leonardo Godoy, outro jogador que é alvo do Corinthians. Incrível como o Corinthians quer todo mundo, né? Se você não conhece o Godoy, 28 anos de idade, lateral direito, pertence ao Estudiantes. Corinthians, Atlético Paranaense e Botafogo demonstraram intenção em contratá-lo. Botafogo acabou não formalizando proposta, Atlético Paranaense e Corinthians sim avançaram com ofertas. E o Estudiantes está mais disposto a fechar negócio com o Atlético do que com o Corinthians. Tudo por causa do histórico recente do Timão. Corinthians, nos últimos dias, foi alvo de uma ação na justiça do Fausto Vera, que cobra 5 milhões de reais. O Estudiantes também tem informação de que o Corinthians não fez as quitações no momento certo em relação ao Argentino Júnior, de quem o Corinthians havia comprado o Fausto Vera. E diante desse cenário, com a incerteza do pagamento, o Atlético Paranaense se tornou o favorito para ficar com o Leonardo Godoy, muito bom jogador, apesar dos 28 anos de idade, temporada de 47 jogos, 4 gols e mais 11 assistências, um dos laterais ofensivos de maior qualidade no futebol argentino. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Rodrigo Garro. Quero contar para vocês com exclusividade que o Timão está super otimista para fechar a contratação do atleta. Meio argentino de 25 anos de idade, que pertence ao Talleres. Nas últimas horas, o Corinthians fez uma proposta de 5 milhões de dólares, pouco menos de 25 milhões de reais, e antes de gravar esse vídeo, para ser bem preciso, durante a live da noite dessa quinta-feira, uma fonte do Corinthians me ligou e disse que o Garro está bem quente, muito próximo de ser contratado. O Talleres gostou da proposta, os clubes fazem pequenos ajustes em relação à forma de pagamento e tudo se encaminha para que o Rodrigo Garro seja o camisa 10 do Timão na próxima temporada. Consultei o Bruno Garcês, que é o meu guru para futebol sul-americano, e o Garcês tratou o Rodrigo Garro como craque. Alguém super capaz, de muita qualidade técnica, boa finalização, capacidade de armação de jogo e apenas com 25 anos de idade. Golaço da diretoria do Corinthians, principal reforço entre todos que já estão fechados. Só para fazer uma breve lembrança, Corinthians acertou com Hugo, lateral esquerdo do Goiás, Ranielli, volante do Cuiabá, tem acordos fechados com Félix Torres, zagueiro que pertence ao Santos Laguna, com Adriano Martins, zagueiro que era do Novo Horizontino, e com Palácios, lateral esquerdo, que pertencia ao Los Angeles FC. Sobre Luiz Henrique, tá? O Esporte Clube Corinthians Paulista, através da sua nova diretoria, e por um pedido exclusivo de Augusto Melo, entrou na briga com o Flamengo e Fluminense pelo atacante Luiz Henrique.
revelado em Xerém, revelado nas Laranjeiras, tá? O Corinthians vai contratar esse jogador, sim ou não? Não sei. Eu vou falar para vocês o que está acontecendo. O Corinthians já abriu conversas com o Betis. O Corinthians procurou, né, saber qual a pedida do Betis, né, sobre o Luiz Henrique, em relação ao Luiz Henrique. O Corinthians inicialmente quer fazer uma proposta de compra, isso mesmo. Por que a ideia do Corinthians, a estratégia é a proposta de compra do Luiz Henrique? Tá? Porque o Flamengo e o Fluminense já fizeram consultas por empréstimo, aliás, já fizeram propostas oficiais por empréstimo do Luiz Henrique, e essas propostas de empréstimo não foram aceitas, por enquanto, pelo Betis, tá? Então o Corinthians entende que se o Corinthians fizer uma proposta diferente, porque o Flamengo tem muito dinheiro, tá? E eu acho que o pensamento do Corinthians deve ser igual ao do Fluminense. O pensamento do Corinthians deve ser igual ao do Fluminense. Qual então, Samir? Acho que se o Flamengo resolver abrir os cofres, ele vai lá, compra e acabou. O Flamengo precisa do Luiz Henrique? Não precisa. O Luiz Henrique no Flamengo, ele vai perder, ele vai sofrer como outros jogadores já sofreram. Eu me recordo quando o Corinthians tentou o Michael em 2020, quando o Corinthians tentou o Michael, eu falei isso. O Michael ficou na reserva do Flamengo por um longo período, só foi ter seu espaço titular quando acho que o Bruno Henrique se machucou, ou quando o Renato Gaúcho assumiu, mas vários jogadores até de beirada de campo, e até o Pedro enfrentou isso. O Pedro era um jogador que quando chegasse em qualquer... O Pedro, chegando em qualquer clube do Brasil, seria titular absoluto. No Flamengo, ele precisou brigar com o Gabigol. O Luiz Araújo não virou titular absoluto. O Vitinho nunca foi titular absoluto. O Cebolinha, velho, amargou a reserva no Flamengo. Entendeu, gente? Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Pro Luiz Henrique, cara, seria muito mais interessante ele jogar no Corinthians. Ou no Fluminense, né? Porque a posição do Keno ele ganha, né? O Fluminense poderia ter Cano centralizado, o Luiz Henrique de um lado e o Arias do outro. Pô, sensacional, né? E o Corinthians, né, podendo ter o Luiz Henrique e um Gabigol lá na frente. Pô, seria maravilhoso também para o torcedor corintiano. Então, eu não sei se o Flamengo, isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Por enquanto tem informação, mas no meio vocês vão pegar minhas opiniões também. Eu não sei se o Flamengo abriria os cofres, porque se o Flamengo chegar e falar assim, ó, dou 15 milhões de euros aqui, 20 de euros, o Flamengo acaba com a brincadeira. O que seria bom para o Luiz Henrique? Fluminense ou Corinthians? Fluminense, ele é apaixonado pelo Fluminense. Ele já se declarou aí torcedor do Fluminense, entendeu? E para o Flamengo, pô, é um timaço, tudo, aquela coisa toda. Então o Corinthians, agora vem a informação, o Corinthians pretende inicialmente saber o valor para fazer uma proposta. Ninguém sabe quanto que o Betis vai pedir por esse jogador. Alguém já ouviu alguma coisa de pedida do Betis sobre esse jogador? Porque é o seguinte, acompanhe o ritmo, tá, gente? Eu não tô dando que tem negociação avançada, que está contratado. Quando, né, o Corinthians ficar sabendo quanto o Betis quer, o Corinthians vai fazer uma proposta, tá? Sabe de onde vem dinheiro? De onde tem tanto dinheiro, Samir? Né? Porque eu vou falar do Gabigol daqui a pouco, hein? O Corinthians está confiante no Gabigol. Cara, de onde vem tanto dinheiro? Que não é, porque vocês já sabem. Eu não tenho dinheiro, já falei para vocês, não dá para eu comprar ninguém, né? Agora, eu trouxe aqui em primeira mão para vocês que o Corinthians tem um investidor no sul do país, no ramo do transporte, e a diretoria corintiana confia muito na grana desse senhor, né, desse rapaz, tá? Então, o que eu estou falando para vocês, né? O que eu estou dizendo?
Em que pé está Corinthians e Luiz Henrique, que é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista. Exclusiva, não tem jeito, tá? Em que pé está? É um sonho de Augusto Melo, ele e o Gabigol. Augusto Melo pediu para o investidor, o Augusto falou, eu quero o Luiz Henrique. Vamos tentar, vamos saber, entendeu? O Corinthians, através de intermediários, foi lá, abriu conversas com o Betis e quer saber quanto que o Betis vai pedir pelo jogador. A proposta não foi enviada ainda, tá? Não foi enviada. Se o Corinthians enviar uma proposta pro Luiz Henrique, pro Betis, eu vou informar vocês, tá? Precisa saber quanto que o Betis quer. Ele teve na primeira temporada dele pelo Betis 33 jogos pelo Betis, 21 como titular. No segundo ano, foram 18 no segundo ano, né, nessa atual temporada, são 18 rodadas. Ele jogou 10 e 3 só como titular. Então ele está em baixa, tá? Ele está em baixa. Então a informação está dada em relação ao Luiz Henrique. É muito difícil? Também é. O Corinthians está tentando? Tá. Fez proposta? Não. Vai fazer? Vai. Tá? É isso. Deve fazer, porque a não ser que os caras falem assim, 30 milhões e 20 milhões de euros e não tem conversa. Nem manda menos do que isso. Aí talvez não faça. Não sei se 15 o Corinthians não manda. Não sei quanto que o Corinthians vai mandar. 10 milhões de euros? Acho que dá. Acho que seria ótimo, né? A gente não sabe. Então, assim, o Corinthians pode perder todos esses jogadores. Porque eu não estou falando que o Corinthians está contratando todos esses jogadores. Eu estou falando que o Corinthians está negociando por esses jogadores. Vai perder Ranieri, conseguiu. O Carlos Palacios, conseguiu. Está praticamente fechado. Esse está fechado, o Palacios. O Félix Torres, minha fonte disse, está por detalhes. Está conseguindo. Entendeu? O Garro, não sei. O Rolesser, pelo jeito, não vai conseguir, porque se o agente confirmou a proposta do Corinthians, né? Mas disse que estamos fechando com o Benfica. Salve, nação corintiana, bom dia, boa tarde, boa noite para você, telespectador aí do nosso canal Alerta Corinthians. Meu muito obrigado aí por assistir os nossos vídeos, beleza? 2 bombas aí confirmadas pelos jornalistas. O Jorge Nicola, tanto o Samir Carvalho, enfim, ótimas novidades, ótimas contratações, ótimos reforços aí que a nova gestão do Corinthians está trazendo aí o nosso elenco de 2024, né, fiel? Mas é isso aí, meus amigos. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque todos os dias eu trago novidades, informações, atualidades do mercado da bola, principalmente agora nesse final de ano, tá certo? É isso aí, um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.